Chegamos, minha gente, na nossa calçada. Tem lugar para uma boa conversa mais adequado do que uma calçada? Se for assunto sério, melhor ainda. Com pessoas especiais, nem se fala. Então, esse podcast Calçada Virtual é para isso. É para a gente conversar sobre o que é sério, mas de forma muito leve, muito agradável, sempre buscando inspirações para a nossa vida. Então, vem para a calçada, porque aqui também é o teu lugar. Se não está inscrito no canal, se inscreve, aciona também já o sininho, compartilha com as pessoas que você quer bem esse podcast, esse link, porque eu tenho certeza que quanto mais nós expandirmos essa boa conversa, mais pessoas serão contagiadas pelo bem, tá bom? E hoje estamos com presença super especial com o nosso querido Padre Felipe. Muito obrigado pela sua presença, Padre. É uma alegria imensa te receber aqui na Calçada Virtual. Uma honra, Aldísio, para mim estar aqui nesse momento, compartilhar nossa vida, nossa experiência, uma alegria, ainda mais sabendo que é uma calçada. É bom, né? É bom É bom. demais. A calçada é o local do encontro da minha família, na calçada da minha avó. Então, no domingo, sobretudo, quando nos encontramos todos, os tios, os primos, é o local da partilha da vida, de abrir o coração. Eu, particularmente, padre, tenho um negócio muito forte com calçada virtual. A gente brincava aqui no podcast dizendo assim: vem pra calçada, chamava o podcast calçada, só que tinha outro nome, era CBPcast, que hoje é o nome do estúdio. E Júnior, né, ele deu essa ideia de transformar o podcast CBPcast em estúdio e o podcast chamar Calçada Virtual. Eu achei fantástico, né, fantástico a sacada que ele teve. E isso me remete muito a experiências também cotidianas com minha mãe. Eu me lembro até de experiências de quando eu estava no seminário, que tinha um intervalo ali entre o jantar, né, e o horário de estudo. E geralmente a gente rezava o terço ali na frente do seminário, na quadra, né, aproveitava para fazer a digestão também. E eu aproveitava também, depois que saía da missa, né, tinha a missa e o jantar, e ia até em casa, que minha casa ficava 10 minutos no seminário, e chegava lá, sentava um pouco na calçada com minha mãe e conversava com ela, rezava o texto com ela na calçada. E voltava para o seminário, ali coisa de meia hora depois, e a gente ia retomar os estudos. Mas a calçada para mim sempre foi lugar simbólico, lugar de encontro. Quantas experiências maravilhosas vocês tiveram também, né? Quantos momentos marcantes, né? Lugar de refazer as forças, né? É. O pessoal disse que o primeiro lugar, o primeiro contato com o mundo que uma pessoa tem é a própria calçada, fora de casa. Então, quando ela sai de casa, o primeiro contato que ela tem com o mundo é a sua própria calçada, porque ali vai estar o vizinho, vai estar alguém que passa, né? Não é mais o seu micro-universo, né? Que é a sua casa, mas é algo para além da casa. E isso é interessante também a gente perceber essa realidade. E essa experiência que o senhor teve, né, de estar na calçada, até que ponto ela contribuiu também para semear em teu coração um desejo pela vida sacerdotal? Olha, assim, estar na calçada é partilhar a vida, né? É, verdade. E eu aprendi a fortalecer a fé de um modo especial com meus avós maternos, meu avô e minha avó. Aos domingos passavam eles moravam no sítio, né? Sim. Minha avó ainda mora hoje no Mas sítio. onde? Isso Em em Aurora, Aurora. em O senhor é Aurora. natural de Aurora. Sou natural de Aurora da Gema. Ou Aurora para ter uma safra boa de padre, viu? Pois é. Nossa senhora. A região toda, Aurora, É, Barro, Quitaiús, é terra verdade. vocacional. É verdade. Então, meus avós, todo domingo à noite, vinham do sítio, passavam na minha casa e me levavam para a igreja. Então, aprendi a ir à missa, a minha fé fortaleceu com eles. Então, assim, a calçada da minha avó, né, a família, aquele momento era o lugar em que eu bebia da fonte e, assim, eu aprendi a querer partilhar a vida com as pessoas que precisam. Eu penso que isso daí foi o primeiro chamado, o primeiro despertar da vocação sacerdotal, estar com as pessoas. Eu sempre faço essa distinção, né, entre a vocação e a profissão. A gente faz muito isso com alunos, com jovens, com adolescentes, quando está falando sobre projeto de vida ou então outras realidades semelhantes. E eu acho que uma característica muito evidente da vocação é essa disposição para o serviço, independentemente do que você vai receber. A profissão você oferece algo e também recebe algo em troca pelo que se ofereceu. Não é? Como, por exemplo, você exerce a medicina como um profissional dessa área, mas vai receber também a remuneração por aquilo. Não é? Você é como um pedreiro, você constrói uma casa, mas receber também um valor por aquela construção. Na vocação é diferente.
primeiro foco está em servir, em cuidar do outro. Não é verdade? A vocação me leva diretamente a uma missão de cuidar, de servir, de me predispor à necessidade do outro, não é? Pensa assim também? Exato. Nesse ponto do contato com o outro, tem essa dimensão, mas eu penso também que a dimensão intra, assim, Sim, a minha identidade. Aqui sim, está a minha identidade. Então, eu não tiro férias da minha identidade, eu não tenho folga da minha identidade, sou eu, sempre. Então, por isso que vocação é diferente de profissão. E verdade. vocação sou eu plenamente. De fato, é a plenitude da minha existência. Ali eu me encontro, né? É interessante isso, né? A vocação ligada diretamente à própria identidade da pessoa, ao eu da pessoa. Forte demais isso. Então você está em dúvida sobre qual é o meu lugar no mundo, qual a minha vocação, o que eu vou fazer da minha vida. Primeiramente, pense um pouquinho sobre o que você é, não é? Sobre o seu ser, né? Sobre as identificações. E acho que a partir daí é que a gente vai também descobrindo. Na verdade, eu acho que até para a descoberta vocacional, essa questão da identificação a partir do que está fora, isso acaba ajudando muito também, né? Algumas referências. Eu particularmente obtive muitas referências para poder ir me definindo, construindo a minha identidade, né? Eu não sei se com o senhor também foi assim, né? De pessoas que te inspiraram, que foram referências e que te levaram a pensar que sua vida poderia também ser dessa forma. É, pessoas e situações, assim, muitas referências. Na verdade, eu passei por um dilema, como é próprio dos Sim. adolescentes, dos jovens, ali concluindo o ensino médio, não sabia para que prestar vestibular, né? Aham. Na época, o Enem ainda não era obrigatório, como hoje é praticamente a forma majoritária de ingresso no ensino superior. Sim. E eu pensava, para que curso prestar vestibular? E aí, por exclusão até, encontrei o direito. Então, fui para o direito, comecei ainda a faculdade, fiz um caminho mais... Ainda foi para a faculdade de Direito? Comecei, eu Foi fiz até mesmo. a metade do curso de Não direito. acredito. Isso, Parabéns, meu colega, meu colega. olha Eu aí. também cheguei até ali, fiz até o quinto semestre. Fiz até o Pois quinto é. semestre de Direito também. Mas gostando muito do direito, Sim. da faculdade, dos colegas, mas sentia que faltava algo. Então, não estava tanto no plano do fazer, mas do ser. Então, sentia que faltava algo para eu encontrar o meu lugar no mundo. E aquela ligação com a igreja que eu sempre tive, e aí eu resolvi fazer esse discernimento da vocação sacerdotal e aos poucos fui encontrando realmente o meu lugar. Então fiz a experiência do seminário e percebia, não, aqui era o que estava faltando, né? Mas Era isso. até que ponto o curso de Direito ele contribuiu também para esse discernimento? Vou ser mais específico. Eu penso que essa relação, né? Eu acho que ele vai ajudar muito o jovem aqui, viu, nessa conversa, porque eu acho que essa relação com o mundo, e aqui eu falo mundo, né, com o cotidiano das pessoas, com universidade, com o mundo do mercado de trabalho, com isso traz muitas perguntas, muitas inquietações que são salutares, que são bem-vindas para a gente ter clareza, fazer dessa crise o discernimento, né, o lugar mais adequado para purificar o que é e o que não é. Então, até que ponto esse contato com a experiência da universidade, do direito, contribuiu para o senhor também fazer esse discernimento, ter clareza da escolha que iria fazer para a sua vida? Eu acho que às vezes o que falta é essa exposição que a pessoa deve se permitir para poder ela também se questionar, ela validar suas escolhas, ou então ela dizer eu vou por esse caminho ou por aquele caminho. Né? Por se proteger demais, ela acaba às vezes não tendo a segurança na sua própria resposta. Contribuiu para o senhor também? Com certeza. Acredito que o primeiro e o mais valioso contributo foi assim, o impacto com outro universo, né? Até então, ainda numa zona de conforto, num ambiente familiar, Todo mundo vai ser não um é? padre muito bom, vai ser o padre da família, né? Olha, sabe que até minha juventude ali, no tempo do colégio, ensino básico, né? Não falava em vocação sacerdotal. Eu mesmo não pensava. Sério? Sério, não, sempre fui Eu muito pensei que ligado à vem alguma coisa que igreja. vem assim já da infância aí. Ah, não, não. Sempre fui muito ligado à igreja, na atividade pastoral, na vivência eclesial, mas não falava em vocação sacerdotal. Mesmo eu mesmo no interior não pensava. Então, concluindo o ensino básico, o ensino médio e passando para o ensino superior, na verdade foi um confronto com outro universo, né? A universidade, o próprio nome Sim, já aham. diz, né? É,
eu fui jovem para o ensino superior, eu comecei a faculdade de Direito, eu tinha 17 anos ainda. Então, eu passei ainda 2 anos, 1 ano em João Pessoa, eu comecei na UFPB, então fiz a experiência de morar longe de casa, morar sozinho, sem ter alguém preparando a minha vida, né? Então, eu tive que tomar conta de minha vida, assim, já foi um grande impacto. Aí, Aham. depois, fiquei longe da família, mas voltei e continuei a faculdade aqui no Crato, na URCA, de modo que esse universo, o contato com as outras pessoas, tantas situações de vida, me ajudaram também a me questionar sobre o meu lugar no mundo. Isso é forte, né? Por causa dessa exposição, se deu o direito de ir. E às vezes não é simplesmente, não é colocar-se em risco, não é isso, mas se dá o direito de fazer as perguntas necessárias, né? Não ter medo de fazer essas perguntas, porque elas ajudam a dar clareza, né? A discernir, a saber por onde caminhar. Eu acho que os jovens precisam também de alcançar essa maturidade para fazer esses enfrentamentos, né? Exatamente. A zona de conforto não ajuda a amadurecer nem a refletir, né? Então é preciso um tempo de tensão, um tempo de enfrentamento, assim, positivo, né? Salutar. Às vezes é isso, sabe, gente? Quer se descobrir, quer alcançar algo a mais na sua vida, dar um plus na sua vida, sai da zona de conforto. Primeira coisa é isso. Né? O padre na missa esses dias lá na Basílica falava disso, né? O padre Cícero dizia, dê o primeiro passo que o resto Deus fará. Né? Então sai da zona de conforto, dê o primeiro passo e caminhe. Né? E depois Deus vai fazendo o resto. Depois que o padre falou isso, eu digo, rapaz, olha, tem todo sentido, né? E às vezes a gente precisa sim dar esse primeiro passo, sair da zona de conforto para se descobrir também, né? E para se afirmar no mundo. Porque como é que eu afirmo o meu eu se eu não me coloco diante de um tu, né? Daquele que eu não sou. Eu disse, sabe que um dos meus medos ali na adolescência e Ah, juventude era perder tempo. Então, eu preciso escolher logo um curso certo, porque eu não posso perder tempo. Eu tenho que concluir logo uma faculdade diante da vida, né? Eu tinha assim uma pressa, eu não sei por que essa pressa. E justamente na minha pressa de não perder tempo, eu acabei demorando mais para continuar um caminho. aham. Claro que no tempo de Deus, né? Então, quando eu entrei no seminário, eu já tinha 21 anos, então eu já tinha passado 4 anos assim de vivência de faculdade, de discernimento. É, claro que no tempo de Deus mesmo, mas foi preciso isso tudo para amadurecer e discernir com mais firmeza, né? Então, o tempo não é aquele que eu planejo, né? É E aquele às se eu vezes me permito a seguir. gente tem uma relação tão complicada com o tempo atualmente. A gente vive como se o tempo fosse nosso carrasco, estivesse ali a nos devorar, né? Como na mitologia grega, né? Cronos querendo engolir seus filhos. Não é? Acho que a relação com o tempo poderia ser muito mais amistosa, muito mais pacífica, no sentido de não simplesmente vê-lo como um inimigo, mas como uma oportunidade. Exato. Né? Saber que a pausa faz parte da caminhada, né? Que o passe é necessário para a gente se deslocar, para a gente sair da zona de conforto, mas a pausa também ela é fundamental para que a gente caminhe melhor, com mais fôlego, com mais serenidade, né? Sem perder a clareza do caminho e de onde se quer chegar. Eu penso que o tempo, às vezes, ele acaba sendo confundindo como sendo nosso inimigo, querendo ali constantemente nos devorar, nos consumir, né? E a gente sempre alegando não tem um falta tempo, quando na verdade o que falta talvez seja a prioridade, seja a clareza, seja sabedoria para fazer as escolhas certas e assim por diante, né? E assim, feitas as escolhas, vou para o seminário. Como foi a saída para o seminário ao noticiar para a família que chegou o momento de repensar a tua vida, repensar as tuas escolhas? Porque queira quer não, é uma escolha em meio à grande escolha que você tinha feito até o momento da sua vida, né? Isso mudava muita coisa. Isso, mas minha família sempre muito consciente nos deixou muito livre, né? Assim, claro, meus pais muito preocupados com a formação, investiram na educação, prepararam, mas abrindo os horizontes, né? Achando que eu fosse mesmo a escolher. Então foi tranquilo nesse sentido da transição. Mais complicado foi a decisão interior, Aham. pessoal. Mas em relação à minha família foi muito tranquilo. Outro mundo, entrar no seminário, você sabe da Sim, experiência demais. completamente diferente, assim, e é justamente uma zona de tensão positiva que nos faz crescer. Questionamento permanente, o discernimento acerca da vida, né? Não é só acerca do sacerdócio, acerca da vida.
E aí, para mim, foi muito positivo. Já tinha uma experiência de morar longe dos meus pais, longe de casa. Então, em relação a isso, não foi uma grande dificuldade, né? E nem Mas, é tão longe também, assim, de vez em quando dá para dar um pulo em casa, exato, eu acho. exato. Mas é outro direcionamento de vida, né? Então, isso É aí verdade. realmente... É. Terminando a faculdade, o seminário, são duas faculdades, né? Filosofia e teologia. Você adquire já aí uma bagagem enorme para a vida, né? Mas quer queira, quer não, a gente acaba se deparando com momentos que não são tão fáceis assim, né? Momentos, às vezes, até de crise vocacional, né? Eu, particularmente, na minha vida de seminário, também tive minhas crises, que me fizeram repensar, e a orientação espiritual foi dando suporte, não é? Sobre como fazer as escolhas, como dar esse passo ou aquele passo. Como é que você lidava com isso? Agora me permita entrar nesse campo mais de foro interno, né? Mas fique à vontade para tratar desse assunto ou não, porque eu acho que pode trazer luz para muita gente também, para muito adolescente, muito seminarista, muito padre também, que está passando talvez por alguma experiência, né, de discernimento, né? Então, como que você lidou com isso? Porque aquele que não bate a nossa porta, né? Isso. E a crise bem vivida nos faz crescer, né? É, O fato de eu ter feito uma trajetória antes de entrar no seminário me ajudou, né? Então, me deu uma bagagem humana e um preparo. Eu já tinha 21 anos, da minha turma nós entramos em 20 no seminário, uma turma turma de grande. turma A minha grande. turma era pequena demais, tinha seis pessoas, sete pessoas. Olha, depois nossa turma de propedêutico éramos 20 e eu era um dos mais velhos da turma. Então, depois de mim, eu só tinha um colega poucos meses mais velho. Isso também dava, dentro da turma, assim, um caminho, né? Tem uma bagagem nesse sentido humano. Claro que vamos todos no mesmo barco, então fazer o mesmo discernimento, mesma trajetória, mas me permitir, assim, viver com muita tranquilidade e entrega todas as etapas do seminário. Mais exigente, de modo bem pessoal, foi a última etapa, o curso de teologia, o tempo da configuração, como se chama hoje, porque Já nós, foi em Quixadá? exato, fomos a primeira turma a transferir-se do Crato para Quixadá, quando o curso de teologia fechou aqui no Crato, de modo que em Quixadá nós tivemos também um outro confronto, né? Outra realidade, outra região, longe da nossa zona de conforto. Já eram 4 anos aqui no Crato, conhecendo todo mundo, o ambiente do seminário, o próprio clero da diocese, caminhada pastoral, e aí chegamos em um outro universo muito bom. Assim, foi para mim, particularmente, uma experiência muito positiva. Ver outra realidade de igreja, muitos amigos, construímos muitas pontes com pessoas de diversas regiões e na própria universidade, diferente aqui no Crato era um curso interno, né, de Sim. filosofia, e lá em Quixadá o curso na universidade. Na Então Católica de Quixadá, isso né? na Unicatólica. Isso fez abrir também um outro horizonte e me ajudou a questionar, a traçar outros rumos na vida, mesmo diante do sacerdócio, né, com mais firmeza. Me ajudou muito. Isso é muito bom, né? A universidade em si, mais uma vez, ela permite essa abertura de horizontes, né? Esse contato com o diverso. O universo me permite um contato com aquilo que é diverso. Mas que queira quer não, esse mais ele é muito em caixa alta mesmo. A gente sente muita falta, por exemplo, né? Aqui nós tínhamos as semanas teológicas, né? Semanas filosóficas, né? Então, para a região, a gente acaba também perdendo um pouco daquilo que o curso aqui ele oferecia para a sociedade, né? Como espaços para debates, para discussões, para produção, para partilha, né? E, enfim, até para uma formação bem mais contextualizada em relação às vivências que são próprias do Cariri, como a Romaria e assim por diante e outras coisas. Então, esse mais aí eu faço questão de deixar aqui, não é porque não é saudosismo, mas é uma lacuna que fica. Eu penso que é uma lacuna para quem sabe posteriormente cada contexto ele vai se adequar à sua época, ele vai servir à sua época, mas quem sabe futuramente a gente pense, né, algo nesse sentido também, de ter aqui mais perto, né? Em relação à vida já pós-seminário, ordenação, quantos chegaram no fim, até o final? Porque começou com 20, né? Isso. E no final a turma terminou com Nós terminamos em 8. 8. Exato. Aí foi um número muito bom.
Exato. Muito bom. Fomos ordenados 8. Assim, foi uma trajetória longa, foram quase 10 anos do ingresso no propedêutico ao dia da ordenação, faltando poucos meses para os 10 anos, e uma trajetória assim, gratificante, né, para a turma inteira. Os últimos anos tendo vivido a exigência da pandemia, tempo de isolamento, o próprio último ano de seminário foi feito de uma forma bem assim, irregular, né? Assim, do ponto de vista que o seminário nos enviou para casa, eu passei um tempo com minha avó, o curso foi feito de forma remota, a própria experiência pastoral nas paróquias, bem exigente, mas sentindo também que estávamos vivendo conjuntamente aquela experiência dolorosa que foi a pandemia, o tempo também de reinventar, né, da Sim. vida. E aqui chegamos no tempo da ordenação, de estágio diaconal e depois da ordenação presbiteral. Qual foi o Tempos dia da maravilhosos. ordenação? Fomos ordenados diáconos Sim. aqui na Catedral de Nossa Senhora da Penha, a turma inteira, no dia 25 de maio de 2022. E após 5 meses de estágio, de vivência do diaconato, e aí eu fui ordenado presbítero no dia 22 de novembro, Foi cada um na sua paróquia cada já? um na sua paróquia. Ah, Cada um. interessante. E eu fui ordenado em Aurora, no altar do Menino Deus, dia 22 de novembro de 2022, dia de Santa Cecília, padroeira da música. Tinha que ser, né? Tinha que ser. E já abre um leque enorme aqui. Por quê, gente? Porque o Padre Felipe ele é um apaixonado pela liturgia e especificamente pela música litúrgica. Como é que surgiu essa paixão, hein? Porque não tem nem como dissociar uma realidade da outra, porque está tão imbricada aí a tua vida sacerdotal com esse amor pela liturgia e pela música litúrgica que não tem como separar. Pois na verdade a paixão pela música nasceu em mim ainda na infância, adolescência, em Aurora. Comecei ainda na escolinha da banda de música, aprendi a ler partitura, a tocar clarinete. Depois minha tia Zuleika, que toca violino, toca flauta, me ensinou a dar umas notas no teclado. E assim eu fui ingressando no campo da música por minha conta, né? De forma assim amadora e mesmo sem pretensões. Mas no seminário, e você sabe como é a vida litúrgica no Claro. seminário, muito muito forte, né? Muito Aham. intensa, e a música, como é próprio da liturgia, tem que estar, né? Tem. Como a gente já tinha uma ligação, então floresceu muito a música na nossa turma. Então, no primeiro ano do seminário, já tínhamos um coral e cantamos em várias celebrações em várias igrejas. E daí para frente, floresceu ainda mais. O coral do seminário, tocando nas celebrações. Depois descobri paixão pelo canto gregoriano, pela polifonia sacra, a descoberta de autores modernos, canto pastoral. E só me deu assim a certeza, falando de vocação, né? Então, com a música na vocação, eu tive a certeza de que era o meu lugar. Olha isso, que bonito, gente. Mas tem muita dúvida, eu acho, em relação, principalmente na mente do agente de pastoral, naquele que lida com a liturgia nas paróquias, né, sobre algumas distinções ou algumas informações dentro da liturgia e da música litúrgica. Né? Hoje há uma preocupação muito grande entre a música litúrgica, adequada para a celebração eucarística, por exemplo, e uma música pastoral, uma música que serve mais para uma animação pastoral. Como é que o músico ele pode fazer essa distinção na paróquia, pelo amor de Deus? Porque eu sei que isso deve ser um tormento na cabeça de muitos, mas muitos cantores e comunidade. Isso, na verdade, no campo da música sacra, seria Sim. o campo maior, Aham. há vários grupos de música, né? Aham. A gente pensa que para a liturgia, música litúrgica, música própria para celebrações, mas temos também um outro grande grupo que é a música religiosa. E a música religiosa não necessariamente própria para celebração, que a gente pensa tantos padres famosos que Aham. cantam, e a gente pensar na história do nosso Brasil, o legado que o Padre Zezinho Sim. nos deixa, né? E o próprio Padre Zezinho, certa vez, escreveu num artigo: eu nunca escrevi música para liturgia. Então ele escreveu música para catequese. É Que incrível, possível, né? pois é. Aham. É possível que uma música religiosa entre na liturgia? É possível, desde que tenha autorização. Isso aqui precisa, do ponto de vista legislativo, né? É que uma autoridade eclesiástica, um bispo ou uma conferência de bispos, autorize a música. Por quê?
ela não foi feita para o ambiente litúrgico, só para fazer essa diferenciação, mas a música litúrgica é aquela que nos ajuda a bem celebrar o mistério. E sim, para bem celebrar o mistério. Então, pontualmente, né, tá aqui a equipe querendo escolher as músicas para a missa de domingo, né? Como é que ela vai fazer esse discernimento? Além, claro, porque não vai dar tempo ela perguntar ao bispo ou ao padre da paróquia, mas ela tem que fazer uma seleção ali, de um canto de entrada, penitencial, enfim. Glória. Como é que ela vai fazer essa escolha? Essa pessoa vai fazer essa escolha para dizer, não, isso aqui eu posso cantar, isso aqui eu não posso cantar. O caminho mais Dicas, seguro, dicas, padre. o caminho mais seguro é olhar inários litúrgicos Sim. aprovados, né? O primeiro inário litúrgico da CNBB, que foi aprovado pela Conferência dos Bispos, que traz já um leque de cantos apropriados para cada celebração. E eu insisto aqui na formação. Então, se quer se aprofundar, ter maturidade para guiar assim, um caminho, então é aprender, estudar para ter autonomia. Perfeito. Esse estudo, ele poderia se dar a partir de quê? Ou onde? Não é? Existe já alguma plataforma ou algum curso online? Não é? O senhor dá alguma dica de onde eles poderiam fazer essa formação? Porque nem sempre, às vezes, ele vai encontrar com regularidade na paróquia, ver se tem uma palestra, tem alguma formação, mas algo mais continuado, né? Já existe hoje algo nesse sentido para os leigos, para os agentes de pastoral experimentarem o seu cotidiano, que eu acho que poderia, né? Quem sabe uma escola, né? Eu acho que a Terra deve ter alguma ideia nesse sentido, né? Uma escola de música católica, música litúrgica, melhor dizendo, online, em que não precisasse e ficasse ali registrado e gravado, em que não quem está lá em Aurora, em Barro, em Brejo Santo, em Campos Sales, acompanhasse da mesma forma, né? Isso, na verdade, o caminho seguro, em primeiro lugar, são os documentos oficiais, documentos da igreja, documentos da Conferência Episcopal, que nos dão norte. Então, essa é a fonte segura. Se existe uma instituição, um curso regular, organizado, existe, e, na verdade, virtualmente, inclusive, existem muitas oportunidades. O que é que acontece? É preciso escolher bem, Isso, porque é diante verdade. do Que tem leque... nem tudo que se diz corresponde à verdade, né? Exato, e num tempo em que tudo é virtual, tudo é muito fácil, está ali ao acesso tranquilo, corremos o risco de fazer más escolhas. Então, há institutos sérios no Brasil, acessíveis, e foi assim também que eu me formei, de um modo especial, e ainda me formo hoje, então continuo estudante de música. Não sei se é o caso de fazer referência, mas Sim, desde claro. 2020 eu sou aluno virtual, quando os cursos online passaram a ser ofertados, de um centro de estudo de música litúrgica e liturgia da Arquidiocese de Campinas, em São Paulo. Ótimo. Então, o professor Cleiton Dias, que é o diretor e professor de vários cursos, oferece esses cursos de forma online, e é possível, sim, acessar, né, de qualquer lugar do mundo, e com um material muito bem preparado, fundamentado nos documentos da igreja. Eu diria assim que daquilo que eu conheço, é o caminho mais seguro para alguém que quer estudar. Só repete, é o Instituto Centro de Centro de Estudos de Estudos. Música Litúrgica da Arquidiocese de Campinas, é o CEMUC. Olha aí, gente, depois vamos pesquisar, tá bom? Porque conhecimento sempre é muito bom, sempre muito bem-vindo, né? Eu acho que já é uma dica muito valiosa essa para os leigos, porque quer queira, quer não, ficam muitas dúvidas. Eu via muito alguns com esse tormento, né? E depois a discussão, isso é litúrgico, isso não é litúrgico, não é, isso pode, isso não pode, ficava nesse negócio, né? Mas existem caminhos para gerar esses esclarecimentos, né? Exato, e a gente poderia cair no, no erro de dizer assim que a música é um acessório, né? Assim, É algo supérfluo. Mas os próprios documentos da igreja dizem que a música é parte essencial e integrante da liturgia solene. E aquilo que o Monsenhor Marco Frisina certa vez falou, inclusive no Brasil, quando veio a um congresso, ele disse assim, que com Deus não se fala, para Deus se canta. nossa, Para falar da Deus. sublimidade da música. A melhor forma de acessar Deus é por meio da poesia, né? E ela é a alma da música. A poesia é a essência da música.
Isso gera até um certo deleite aqui quando se fala dessa forma, porque de fato a música ela tem esse poder de estabelecer essa conexão, né? Mas hoje ela tem um viés muito sentimentalista na música religiosa, que às vezes é colocada como litúrgica. Como é que se houver essa realidade? Não é? As pessoas elas às vezes estabelecem escolhas, não é, para música litúrgica pelo nível emocional, né, o nível de sentimento que ela provoca. Como é que dica, que orientação o senhor nos dá nesse sentido assim, para fazer uma escolha não pelo sentimentalismo, mas pela Eu acho que é um risco que nossa sociedade tá passando, né? É o intimismo, o sentimentalismo muito forte, e isso chega na liturgia. Na verdade, a liturgia é apenas um ponto de expressão dessa característica que nós estamos vivendo do nosso tempo. sim, Mas é um ambiente, a liturgia é um ambiente que não permite esse intimismo. Claro que a fé é algo pessoal, mas também é comunitária. E é onde está mais patente isso e latente é a celebração. É a celebração, a vivência da fé comunitária. Não é apenas a minha fé, é a nossa fé. Quando eu digo eu creio, quando rezamos o credo na Santa Missa, não é a minha fé, mas a fé que eu recebi de alguém. sim, Então, nós cremos. É assim que o catecismo ensina, né? claro. Então, a música também tem que refletir isso. A música da nossa fé. E não aquela música que agrada ou que vai apenas tocar a minha alma, né? Mas que me ajuda a viver bem a palavra de Deus. E em algum momento ela poderá muito bem ser escutada, né? Saboreada e servir de inspiração, mas cada cor também no seu devido lugar. Acho que cabe muito bem essa orientação. Há também, né, algumas experiências gestuais dentro da própria liturgia que, dependendo da região, elas são muito bem-vindas, dependendo de outras regiões, algumas pessoas levantam questionamentos. Como que o senhor vê essa realidade? Não é? Eu sempre vi com muita tranquilidade, sabe? Porque a liturgia ela também tem que ser uma expressão, né, de um modus vivendi daquela comunidade, de uma maneira de viver. Ela não pode simplesmente ser algo etéreo dos anjos, né? Mas o louvor, a palma pode significar muito daquilo que aquele povo, aquela localidade experimenta. Como é que se orienta uma comunidade nesse aspecto? A liturgia, claro, que é manifestar a unidade da igreja, mas também a cultura de cada lugar, né? A igreja se faz presente em cada região, em cada situação de vida. Isso se apresenta nos gestos, na forma da celebração. Mas é um duplo aspecto, a unidade e a particularidade. Então, a unidade dos gestos mostra, assim, aquela celebração da mesma fé, de modo que não faz sentido que um fiel se comporte de um jeito e o outro de outra forma, né? Na mesma celebração. Então, dentro de uma mesma cultura, faz sentido uma unidade. Então, a igreja se abre à enculturação de acordo também com essa unidade. Isso aqui é que é muito importante porque é uma manifestação de uma realidade interior, que é a fé. Então não tem nada a ver com esse negócio de não pode bater palma, não pode levantar o braço. Isso é muito uma expressão gestual de determinado lugar, mas que deve revelar essa unidade, né? Não pode ser simplesmente algo de uma pessoa ou de outra pessoa. Exato. De um modo específico da questão das palmas, né? Eu penso, a gente está aqui numa realidade Sim, de romaria, o Nordeste é muito sensorial, assim, a gente vê as pessoas querem ver e sentir, pegar. É, uma coisa é a manifestação da fé espontânea. Então, a gente vê nas romarias aqui no Juazeiro, né? Quantas palmas aparecem, mas de uma forma espontânea. Deixa de ser natural quando você começa a pedir para se fazer. ritualiza ou se pede para fazer, né? E aí perde também, se esvazia de sentido aquele gesto. É diferente, por exemplo, na África, em algumas regiões, as palmas estão incluídas no rito litúrgico porque manifestam assim os sentimentos. Então, cada tipo de palma existem os ritmos próprios para um certo sentimento ou para aquele mistério que está sendo celebrado. Isso não faz parte de nossa cultura. Isso não faz parte da nossa cultura, né? É um outro ambiente, É um como o outro caso da aspecto. Bahia também, né? Em Salvador, né, eu acompanhei já algumas celebrações, tem um jeito bem próprio de celebrar em determinadas comunidades, né? Com danças afro também,
Né? Isso é próprio de uma cultura também, né? Não é simplesmente algo para escandalizar, mas você não vai trazer aquela realidade para cá, porque não caberia nessa cultura aqui, não é? Porque aqui é uma outra realidade. No entanto, para aquela comunidade há um sentido, há um significado muito forte em se celebrar daquela maneira, se dançar, se louvar daquela forma, não é isso? Exato, o universo simbólico está na raiz, né? É. Aí se manifesta. O senhor está fazendo uma experiência muito forte, muito bonita, acabou de citar na Romaria. Aliás, com os romeiros, não é na Romaria, é com os romeiros. E eles ensinam muito pra gente. Eu já tive também algumas experiências pastorais com os romeiros que, olha, eles inspiram e dão uma aula pra gente de como viver e concretizar a nossa fé. É, no aspecto litúrgico ainda, né, existem algumas particularidades que, quer queira, quer não, pedem adaptações de quem chega. O senhor passou por esse processo de se adaptar a algumas realidades da própria, do povo romeiro, do jeito romeiro de ser e de celebrar, não é, para poder manter essa unidade? Exato. Eu estou concluindo agora uma etapa de 1 ano e meio Sim, vivendo na Basílica Nossa Senhora das Dores, em meio às romarias, junto dos romeiros. E justamente nesse período estive responsável pelas liturgias, pela preparação das celebrações. E eu considero, para mim, uma grande escola. Então foi o tempo em que eu aprendi, oferecendo aquilo que nós pudemos para colaborar, para que o romeiro vivesse bem as celebrações, mas como a gente percebia na simplicidade, mas na sinceridade, na verdade daquilo que estava sendo celebrado, aquele romeiro, às vezes no sol quente, numa manhã, no tempo do verão, concentrado na celebração, no silêncio, ou então no momento do canto, cantando, entoando. Então o juazeiro tem uma música própria, os benditos, que são repetitivos, né? Então o cantor entoa um verso para que a Assembleia repita em seguida. Como o romeiro canta com o coração, a gente sente aqueles cantos tradicionais, vou procurando Jesus meu Salvador, como eles nossa senhora, aqui manifestam não tem como mexer com o coração da pessoa não, quando começa, né? justamente, e a Ah. gente vê ali a síntese da vida do romeiro. Então vem ao Juazeiro para buscar o Salvador. Então a gente vê que realmente a celebração faz sentido, a E, ó, liturgia. vamos só analisa essa letra teologicamente com a gente, padre. Por favor, nos dê esse presente, né? Vou procurando Jesus, meu Salvador. É assim? Que Exato. por amor se fez nossa comida, é isso? Eu tenho Tenho fome, fome Senhor, do do pão pão da da vida, eu vida, tenho sede sede da da palavra do palavra do Senhor. Senhor. É lindo demais isso, gente. É muita profundidade teológica, além de revelar uma dimensão antropológica muito forte da nossa carência, da nossa necessidade de Deus, mostra esse Deus se dando a nós como alimento, como sempre fez, né? Exato. Assim, a música na Romaria, de modo especial, também tem uma função catequética, então Sim. ensina o romeiro a fé da igreja, e é uma forma de o romeiro expressar o seu sentimento, aquilo que está sendo celebrado. Então, essa mesma música, que é uma música para a comunhão, para o momento da comunhão, acho que sintetiza muito isso, a experiência daquele que vai ao encontro do Salvador, que escutou a palavra, que agora vai se alimentar do pão da vida, mas também que aprende a fé e volta para casa abastecido, fortalecido, para trilhar um novo caminho. Essa identidade, né, da romaria, dos romeiros, de viver a fé dessa forma, né? É claro que eles herdam tudo isso, né, do padre Cícero, e olha como isso já faz tempo, né? Mas isso foi também sendo consolidado ao longo do tempo por figuras emblemáticas. E aqui vale a pena citar o Monsenhor Murilo, vale a pena citar a Irmã Teresa, não é? A própria Irmã Nete, tantas outras lideranças comunitárias, agentes pastoral, né? Romeiros que estiveram sedimentando essa forma de viver a fé em Juazeiro do Norte. Né? Qual a importância, por esse 1 ano e meio que o senhor esteve lá, o senhor vê dessas pessoas, né, para esse processo de consolidação, não é, da fé romeira como uma identidade, por mais que essa identidade ela nasça do coração do próprio Padre Cícero e venha ganhando força ao longo do tempo. Mas essas pessoas, até que ponto, de fato, elas contribuem para fortalecer essa identidade? A gente vê uma trajetória longa, se a gente pensa para a nossa geração, então estamos celebrando agora em julho 90 anos do falecimento do Padre Cícero, então muita coisa aconteceu numa história mais recente. Essas personalidades que você cita, e a gente pensa aí os religiosos Sim, consagrados que
ficou mais patente, mas também quantos leigos, quantos juazeirenses e romeiros ali, junto da irmã Ana Teresa, da irmã Neta, do Padre Murilo, construíram história, né? E deixaram, nos legaram, de fato é um legado, é uma herança, o que nós temos da Romaria, mas pensando também que agora é a nossa vez, assim. Estamos aqui. Como honrar a herança que eles nos deixaram? Como fazer valer a fé que nós recebemos? Como transmitir? Como defender aquilo que precisa ser defendido? Então, penso que agora é o tempo de respeitar e honrar o que nós recebemos do Padre Cícero Romão, passado por tantas mãos, tantas gerações, naquilo que nós, na igreja, sabiamente chamamos de tradição. Sim. A tradição com T maiúsculo, né? A tradição sim. apostólica, mas também a tradição que vai passando de pai para filho, justamente uma entrega, né? A tradição. E assim nós temos uma responsabilidade de conservar o que nós recebemos, sem adulterar a mensagem, mas também de transmitir para frente. E o bonito é que tudo isso contribuiu e contribui para que o Juazeiro ele ganhe essa identidade, não é, de ser o céu aqui na terra, né, para o romeiro. Não é? Eles vêm para esse paraíso, né, para esse lugar de bênçãos. Eu sei que o senhor já tinha informações sobre o Juazeiro e sobre a Romaria, mas estar dentro é uma outra realidade. Isso se vive de outra forma, né? Então, que experiências assim, o que foi de mais bonito, não é, de mais inspirador que esse 1 ano e meio aí trouxe para o senhor, que alimenta hoje sua vocação e sua fé também? Falando como sacerdote, Sim. Então a gente já tinha vivência do Juazeiro, Sim. Então eu como criança vi muita missa, participei de muitas celebrações do Juazeiro, depois como seminarista, as missões, a gente ia para as romarias, fazia também uma experiência de romeiro, mesmo do Crato para o Juazeiro. E a pé. Aquela caminhada, levando Eita, o andor. Nossa Senhora. Pois é. E mesmo no contato com os romeiros, fazendo, assim, tentando entender, né, aquela vivência. Me lembro que, certa vez, uma romeira, a gente estava conversando na Praça Padre Cícero, eu era seminarista ainda, queria saber como estava sendo aquela experiência de romaria. Se não estava muito difícil, não tinha muitos sofrimentos. Não, a gente sabe que tem que passar pelos sofrimentos. Acho bonita essa consciência da purificação. A gente sabe tem que, mesmo que passe por um lugar, numa noite mal dormida, por um transporte sem conforto, mas a gente vem para o Juazeiro sabendo que a caminhada da vida é essa, mas nós vimos aqui para encontrar o nosso céu. Então sabe que a vida, mesmo permeada por dificuldades, isso não tira a alegria de ser, a alegria do cristão. A dificuldade, a cruz, se torna também, e é o principal caminho para encontrar Jesus. Achei muito bonito isso. Isso falando como seminarista. Mas hoje, depois dessa vivência de 1 ano e meio na Basílica como sacerdote, eu fui para a Basílica justamente após a ordenação presbiteral. O que me encanta nos romeiros é o zelo com o sacerdote. Então, como eu recebi carinho e amor, não o Felipe, mas o padre. Então, o sacerdote, não porque sou eu, mas pela figura do sacerdote que eles respeitam. Então, quer dizer, aquilo que se tem falado tanto agora no resgate de uma memória mais firme do Padre Cícero, com o processo de beatificação, o Padre Cícero viveu as virtudes. Ele foi um sacerdote, não apenas pela ordenação ou pelo título, mas ele encarnou na sua existência. E a gente vê como esse testemunho marcou a vida do romeiro. E ele identifica no sacerdote essa herança que o Padre Cícero deixou. Isso é interessante porque, para alguns pesquisadores, o Padre Cícero é tido como uma figura controversa. Mas, para o romeiro, para a pessoa de fé, não há controvérsia nenhuma. Ele é um santo, não é? E os sinais já estão aí. Eu participei de alguns encontros e também simpósios sobre o Padre Cícero. E teve um que me chamou muita atenção, em que era apresentado o romeiro ou a romaria como sendo o maior milagre do Padre Cícero. Né? Então, o maior milagre é a própria romaria em si, que depois de tanto tempo ela perdura, perene, e na verdade aumentando mais ainda a quantidade de romeiros. Na visão do romeiro, né, essa compreensão do Padre Cícero como santo, ela tem uma sustentação teológica, né?
ela tem uma força teológica para que se mantenha por tanto tempo. Quais são os sinais, né, teológicos, visíveis, que o rumeiro manifesta dessa santidade do Padre Cícero? Que fica claro para o rumeiro ao ponto de dizer, não há controvérsia, não sei porque você tem dúvida. Na verdade, há muita clareza. Ele é nosso santo, ele já é santo. Então, para o rumeiro, na visão dele, né, quais são os sinais evidentes dessa santidade do Padre Cícero? Pense que aquilo que é a carta do cardeal secretário de Estado, que foi enviada para o Juazeiro em 2016, chamada Carta da Reconciliação, né? Sim. Uhum. Trazia, quer dizer, o Padre Cícero foi um padre virtuoso, obediente, viveu o seu sacerdócio com seriedade, e que o processo de beatificação tem estudado mais a fundo agora, procurando as virtudes no modo de ser do Padre Cícero, que isso que foi agora relatado recentemente, o Romeiro tem consciência. Então, a verdade dos fatos está no coração. Então, desde aqueles que conviveram com o Padre Cícero e o que foi passado de geração em geração até hoje, eles têm consciência da santidade do Padre Cícero, né? Então, não é algo miraculoso, não é algo de outro mundo. É alguém que conseguiu viver e encarnar Jesus aqui na Terra. Então, viver o que é ser um cristão autêntico. Então, eu penso que essa consciência eles têm. Por isso, o Padre Cícero arrebanhou e arrebanha tanta gente, né? O seu testemunho permanece. Essa consciência está muito firme. É uma cidade muito abençoada, né? Assim, tem uma energia própria, né? E alguns espaços eles são assim emblemáticos, eles são marcantes. E quem não teve a oportunidade, visite o Juazeiro e faça essa experiência da Romaria porque é muito enriquecedora, muito enriquecedora. E o processo do Padre Cícero, ele ganhou novas vertentes, né? Novas conotações depois que, é, é, que o Vaticano autoriza, não é, esse estudo mais aprofundado para a beatificação do Padre Cícero, né? Então, como é que está esse processo, padre? Nos dá notícias, informações bem claras, assim, sobre como foi, como é que está, não é, o que pode se esperar. Então, as notícias que nós temos, né, daqueles que compõem a comissão, as comissões dentro do processo de beatificação é que... Hoje temos uma comissão da própria diocese, né, que é uma comissão titular oficial, que ela é composta por quem? Então, na verdade, os processos de beatificação na igreja, todos os processos, beatificação, canonização, tem duas fases, né? Sim. Chamamos a fase diocesana que e foi a fase cumprida, romana. Né? Ainda não concluiu a fase diocesana. Tá. A fase diocesana foi iniciada no dia 30 de novembro de 2022, quando o senhor bispo instituiu, assim, as comissões. Então, foi numa missa pública, numa audiência pública até, que aconteceu na Basílica de Nossa Senhora das Dores. A partir dali, as comissões passaram a iniciar seus trabalhos e empreender o que está acontecendo até hoje. O postulador da causa é o Dr. Paulo Villota, um italiano, que cuida desse trabalho, e o vice-postulador, o Padre Wesley Barros, daqui do Crato. Então, eles dois, os responsáveis assim. Então, tem muitas comissões e muitos outros membros do tribunal que trabalham levando adiante as investigações, né, a reunir os documentos. Concluído esse processo, não se sabe quando será, mas se espera que em breve, concluído este processo, toda a documentação é organizada e enviada para Roma. E aí a diocese, tendo a sua missão feita, espera a análise da fase romana, né? Então ainda estamos nessa primeira fase, que é a fase diocesana. Ah, sim. Então esse é o primeiro momento que a gente está vivenciando agora. Então cabe muita reza, muita oração para que isso aconteça o mais breve possível, né? Exatamente. Inclusive há uma fórmula de oração para oração privada, Sim. pedindo a beatificação do Padre Cícero para aqueles que podem, assim o façam, para que seja tocado o coração de Deus. Isso é muito bom. E junto ao Padre Cícero nós temos também a menina benigna, né? Nossa beata, né? E que sinaliza, aponta essa região como sendo uma região, não é, de muita semente de santidade, né? Isso fortalece cada vez mais, né, essa identificação do nosso povo como sendo um povo de fé, um povo que tem uma relação com Deus de muita intimidade. Né? Eu acho que Benigna ela vem também como sendo inspiração para a nossa juventude hoje, né? Que precisa também ter clareza nos seus caminhos. Né? E ela traz para a gente essa afirmação de que é possível ser de Deus, é possível ser um jovem de Deus,
não é sem precisar simplesmente se corromper a qualquer coisa que o mundo ofereça, né? Exatamente. Mostra que o nosso Cariri é uma terra fértil Sim, e que vale a pena terra de ser cristão. santidade, né? Exatamente. Então, se exemplos de santidade têm se manifestado e confirmado pela igreja, né, como a beatificação da Mártir Benigna, isso mostra que a santidade é fruto da vivência cristã com autenticidade. Então, vale a pena ser cristão, vale a pena entregar a fé às gerações, né, transmitir. Então, eu acho que é um incentivo também para os evangelizadores, para os que seguem firmes os compromissos cristãos, para que continuem firmes. Continuem firmes. É isso. Padre Felipe, a gente agradece muito por essa conversa. Eu acho que a gente pode chamar de primeira parte, porque pode ter uma segunda parte, uma terceira parte, porque é uma conversa tão boa, tão leve, tão esclarecedora, que nos faz olhar para frente e dizer, por favor, volte, não é? Venha novamente para essa calçada, homem de Deus. Olha aí, uma calçada de amigos, onde a É gente encontra verdade. acolhida, nós voltamos muitas vezes, né? Então, eu Com quero agradecer certeza, com muito certeza. esse convite, essa partilha de vida. Com a graça de Deus, permanecemos E a gente firmes. estava precisando disso, sabe? Precisando desse momento aqui, dessa firmeza. E olhe, eu acho que a gente lançou uma semente. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe o Padre Felipe aqui morando em Crato, não é? Alguma coisa ligada mais diretamente ao nosso CBPcast. Muito obrigado, Padre Felipe, né, por essa oportunidade, por esse encontro. Eu sempre sou muito grato, né, ao testemunho, ao seu testemunho sacerdotal, né, a maneira como você acolhe, mas ao mesmo tempo como o Senhor se dispõe a servir as pessoas. Eu agradeço muito essa comunhão de vida e permaneçamos firmes, como Sim, temos dito, na certeza de que Deus é o autor da nossa vocação, que é a nossa vida, Ele que nos chama, Ele nos sustenta e para Ele nós nos direcionamos. amém, amém. É isso. Muito obrigado. Obrigado a você por ter ficado conosco, tá bom? Compartilhe esse episódio, foi muito bom, muito esclarecedor. Quantas dúvidas, hein? Nós tiramos aqui e ao mesmo tempo quanto conhecimento construído. Agradecemos a Deus sempre por Ele nos permitir estar nessa calçada e viver conforme a sua vontade. Um abraço, gente. Fica com Deus e até a próxima.